Olá, meninos e meninas, a todos vocês, uma boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante do ensino público, seja você do ensino básico, do ensino fundamental, do ensino médio, até mesmo você universitário, pesquisador, curioso da matéria. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Eu tenho conteúdo quase que diariamente, conteúdo de humanas, já que minha formação é história, e também matemática básica. Já temos aí uma biblioteca bastante extensa, né? Com playlists de filosofia, sociologia, história, matemática, geografia. E a tendência é crescer, a tendência é que essa biblioteca ela se torne tão expansiva quanto a gente possa agregar de conteúdo aqui. E para isso eu preciso que você me ajude, eu preciso do seu like, eu preciso da sua inscrição, eu preciso que você divulgue os conteúdos aqui do canal, que você interaja com a gente, trazendo as suas dúvidas, suas propostas de vídeo, suas propostas de conteúdo, né? Para nessa interação a gente conseguir os nossos objetivos, que é dinamizar o ensino público, que é expandir o senso crítico e perceptível da sociedade. Conto com você nesse projeto e vamos lá, turma. Hoje mais um assunto para o nosso módulo de História, período colonial e já falamos de Espanha e de Portugal, no caso das colônias espanholas e portuguesas aqui na América, e chegou a vez de falar das colônias inglesas, que foram os três principais países, né, da Europa que exerceram influência aqui nas Américas. Então, o momento em que os ingleses chegam à América do Norte. Tá? Em suas porções ao norte, o continente americano e o europeu estão relativamente próximos, pois as distâncias entre Inglaterra, Islândia, Groenlândia, a costa do Canadá são bem menores do que a distância entre a Península Ibérica e o Caribe. E essas regiões do Atlântico Norte eram navegadas por dinamarqueses, noruegueses, desde o século IX. Dinamarqueses e noruegueses, eles são, na verdade, os ingleses são descendentes desses dois povos, dessas duas nações. Então, eles já exerciam a navegação nessa região desde o século IX. Eles eram pescadores, comerciantes de pele de animais e eram homens que viajavam em expedições promovidas por reinos do norte da Europa, que no caso, a Dinamarca e a Noruega. A partir de meados do século XV, a Inglaterra também passou a demonstrar interesse por essa região, patrocinando expedições que chegaram à Terra Nova e à Nova Escócia, que eram regiões do atual Canadá, isso já em 1466, ou seja, 44 anos antes da chegada de Cabral aqui. Então, mais um dado que mostra a minha justificativa de que Portugal chegou atrasado aqui na América, porque ele já estava vendo um fervilhar aqui de Espanha, Inglaterra, França, Holanda, Dinamarca, Noruega. Então, Portugal, por ser potência ativa nessa época, não poderia ficar de fora do que estava acontecendo aqui. E no início do século seguinte foi a vez dos franceses que exploraram em suas expedições o Rio São Lourenço, chegando até onde se localiza hoje a cidade de Montreal, no Canadá. Ingleses e franceses, ao iniciarem suas viagens oceânicas, encontraram as terras do Novo Mundo divididas entre Portugal e Espanha. Tá? Então, apesar de ingleses e seus descendentes já navegarem o Atlântico Norte já desde o século IX, mas a sua atividade em terra americana ela já foi depois das atividades de Espanha e Portugal, dado até pela própria influência da Igreja Católica nesses assuntos, onde ela dava legalidade, né, à Espanha e Portugal, já que eles tinham um laço de influência com a Igreja Católica, coisa que não acontecia com a Inglaterra.
E, excluídos da partilha colonial, ingleses e franceses recorreram à pirataria para tirar proveito das riquezas extraídas da América. E o corsário inglês Francis Drake ficou famoso por atacar galeões espanhóis e saquear as colônias americanas. Protegido e financiado pela rainha Elizabeth I da Inglaterra, partiu em 1577 rumo às terras americanas, seguindo a mesma rota de Fernão de Magalhães. Ele e sua tripulação, a bordo de navio Corsa Dourada, atingiram o Pacífico, assaltaram pequenas povoações da costa da América Espanhola e saquear navios estacionados na costa de Lima. Retomou a Inglaterra em 1581 após realizar a primeira viagem inglesa de circunnavegação do mundo, trazendo toneladas de ouro e prata, outros produtos saqueados de navios e colônias espanholas na América, e prosseguiu com a sua carreira de corsário até 1585, quando ele tomou São Domingo e Cartagena das Índias, na América, e lhe rendeu um fabuloso motim de ouro e prata. Esse episódio, apesar de toda a fantasia, ele é bem explorado naquele filme Piratas do Caribe. Então, é até uma estratégia que eu deixo para os alunos olhar esses filmes que têm por base momentos históricos, agora com bastante crítica, olhar com senso analítico, não ter aquilo ali como verdade absoluta, já que a verdade, ou pelo menos o mais próximo do que ela foi, estão nos documentos oficiais e não em filmes que são projetos feitos para ganhar dinheiro. Os piratas que atuavam a serviço da coroa recebiam uma carta de curso, que era um documento onde se declarava que eles navegavam a serviço do rei, e por isso esses piratas eram reconhecidos como corsários, por conta desse documento. E o alvo principal dos corsários eram os galeões espanhóis que se dirigiam à Europa carregados de metais extraídos da colônia americana. Diferente do que ocorreu com os espanhóis nas ilhas do Caribe e no continente americano, as expedições e navegações inglesas e francesas no norte da América, ele não resultou num processo de conquista militar ou de colonização durante o século XVI. Nesse período, os contatos entre ingleses, franceses e ameríndios se multiplicaram rapidamente e eram basicamente comerciais. Entre os principais produtos comercializados estavam gêneros alimentícios, peles de animais, objetos de metal e tecido, porém esse contato não resultaram na fundação de vilas, cidades e núcleos coloniais, nem no domínio da população indígena e na invasão de seus territórios. Somente no século XVII, regiões costeiras da América do Norte foram efetivamente ocupadas por ingleses, franceses e também holandeses, resultando na formação da Nova Inglaterra, Nova França, dos Novos Países Baixos ou Nova Holanda. Enfim, é notório que as distinções, né, as diferenças do modo que a Inglaterra fez colonização aqui, do modo que se procedeu entre Espanha e Portugal. A esperança de melhorar as condições de vida na América do Norte parecia facilitar a realização da promessa de um novo mundo. E em muitos dos nomes dados às novas colônias, aparece a palavra novo ou nova, como por exemplo Nova York, Nova Orleans, e por trás desses nomes havia sobretudo o sonho e a disposição de realizar na América o que a Europa não podia mais realizar, que era a possibilidade de ascensão econômica e social, a possibilidade de conquistar uma nova vida em um novo mundo. Entre 1584 e 1587, a coroa inglesa fez as primeiras tentativas de iniciar a colonização na América do Norte, autorizando nobres a organizar expedições exploratórias com o objetivo de ocupar os territórios que viessem a ser encontrados. No entanto, doença, fome, ataque indígena tiveram suas terras invadidas, levaram essas iniciativas ao fracasso. Apesar disso, o impulso colonizador da coroa inglesa continuou por meio de acordos com companhias comerciais, como por exemplo a de Londres e a de Plymouth. Por meio de contratos, o governo inglês reconhecia o direito dessas companhias e as novas terras que eventualmente fossem conquistadas.
e garantir a elas o monopólio do comércio que viesse a ser realizado entre a região e a Europa, entre a colônia e a metrópole. Muitos trabalhadores ingleses, eles migraram para a América do Norte na condição de servos temporários. Em geral, para explicar isso daí, eram pessoas pobres que não tinham dinheiro para pagar a viagem rumo à América e nem pagar as despesas para as companhias comerciais. E como nas novas terras havia escassez de mão de obra, eles aceitavam trabalhadores que se submetessem a um trabalho sem remuneração, em troca do pagamento dessas despesas de viagem. E geralmente, depois de 7 anos, os servos ficavam livres para trabalhar nos seus próprios empreendimentos. A primeira iniciativa independente de colonizar a América do Norte ocorreu em 1620, quando 102 ingleses, entre eles muitos puritanos, e esses puritanos eram protestantes calvinistas que estavam fugindo da perseguição religiosa promovida pela Igreja Católica. Precisa lembrar que isso aí acontece paralelamente à Reforma Protestante, tá? E à Contra-Reforma Católica. E esses puritanos, eles desembarcaram do navio Mayflower e fundaram a cidade de Plymouth, no atual estado de Massachusetts. Eles ficaram conhecidos como pais peregrinos, e no rastro desses primeiros colonos vieram outros como franceses, holandeses, irlandeses e alemães, formando assim as 13 colônias da América do Norte. A chegada e as primeiras experiências dos puritanos calvinistas na América Inglesa são vistas pela história oficial dos Estados Unidos como os atos fundadores da nação. E esse ato diz que, após chegarem à América e fundarem a colônia Plymouth, conta a tradição que os colonos do Mayflower enfrentaram um terrível inverno e muitos morreram de fome e de frio. Porém, a ajuda dos indígenas, que lhes forneceram alimentos e sementes de milho para o cultivo, os colonos teriam sobrevivido após essa ajuda. E essa história foi amplamente retratada em pinturas a partir da independência dos Estados Unidos e, mais recentemente, em filmes, além de ser lembrado e celebrado em uma das principais festas nacionais do país, que é o Dia de Ação de Graças. Esse episódio, para mim, ele é suspeito. Esse episódio, para mim, ele foi feito pela elite governamental para mostrar que a colonização ela foi pacífica. Só que imagine o caso: o povo nativo que teve suas terras invadidas e, apesar dos laços comerciais, e de repente eles passam a dar assistência humanitária a esses colonizadores, isso aí é muito suspeito, isso aí para mim não condiz. E o fato é que as relações entre colonos indígenas foram muito mais conflituosas do que amistosos. De norte a sul, os ingleses invadiram progressivamente os territórios habitados pelos indígenas, que reagiram com ataques esporádicos ou até mesmo guerras, e nesse contexto a população nativa diminuiu vertiginosamente, caindo de aproximadamente 10 milhões de pessoas do início do século XVI para 600 mil indivíduos já no século XVIII. Ou seja, em 200 anos, essa população nativa ela passou de 10 milhões para 600 mil. Enquanto isso, a população de origem europeia na América do Norte só fazia crescer. De 2.500 no século XVI para 3 milhões de almas já no século XVIII. Diferentemente do que ocorria nas colônias espanholas e portuguesas, a colonização realizada pelos protestantes ingleses não apresentou esforço sistemático de evangelização dos povos nativos. Isso aí se dá pela própria natureza protestante, né? Já que eles eram religiosos protestantes. Então, nesse momento, o ato de evangelização ele não era muito forte, ele não era muito acentuado. Pelo contrário, eles pregavam até o não contato com o povo estrangeiro. Isso aí é bíblico, isso aí está no Pentateuco, que o povo escolhido de Deus deveria ser um povo sem mistura e etc. O caráter comercial da empresa colonizadora promovida pela coroa inglesa não incentivava a integração política ou social do ameríndio ao reino britânico,
E o resultado desse modelo de colonização foi a formação de uma sociedade de matriz europeia com pouca mestiçagem e quase nenhuma integração, com base nos tipos de atividades econômicas que foram desenvolvidos e na estrutura social que se formou. As 13 colônias podem ser agrupadas em colônias do norte e do centro e nas colônias do sul. As colônias do norte e do centro apresentavam um clima temperado, semelhante ao da Inglaterra, e por essa razão possuía pouco potencial para o cultivo de produtos tropicais e semitropicais, que eram produtos valorizadíssimos no comércio internacional. Chamadas em conjunto de Nova Inglaterra, essas colônias desenvolveram uma economia e sociedade semelhante à da Inglaterra desse período, com uma policultura agrícola voltada ao consumo local ou ao mercado interno e praticada em pequenas propriedades, com o predomínio da mão de obra livre, em alguns casos servos temporários, faziam a fabricação de navios usados no comércio marítimo local, ou que atingiu o Caribe e a África. A pesca, o comércio de peles e madeira, embora pouco numeroso, se compararmos à situação das colônias do sul, também haviam escravos indígenas e negros nas colônias do norte e do centro. Então, a colonização inglesa ela também absorveu de mão de obra escrava, mas não na quantidade que os seus vizinhos do continente europeu, Espanha e Portugal, eles propuseram. As colônias do sul, que apresentavam um clima subtropical, desenvolveram o cultivo de produtos agrícolas valorizados no mercado europeu, que eram o tabaco, o algodão, e eram cultivados em grandes propriedades rurais, nas quais se utilizavam predominantemente de trabalho escravo. E esse escravo, como dito a regra da época, eram trazidos da África. E, de modo geral, podemos dizer que as colônias inglesas do sul possuem economia e estrutura social semelhante à da colônia portuguesa do litoral nordestino do Brasil e das colônias espanholas do Caribe. Então há uma diferença territorial e regional, e essa diferença ela vai refletir no sistema econômico. E apesar das distinções entre elas, as 13 colônias possuíam muitos elementos em comum. Predomínio do protestantismo, ausência de comando político central e a razoável liberdade em relação à coroa inglesa. Mesmo devendo obediência ao Estado inglês, à metrópole inglesa, as colônias dispunham de relativa autonomia na sua organização interna e nas decisões políticas que tomavam. A independência que havia entre as 13 colônias está presente em menor grau, logicamente, na organização política dos Estados Unidos atualmente, onde os 50 estados que formam a nação americana, ou norte-americana, têm autonomia para adaptar as determinações constitucionais à sua própria realidade. E por isso, nesse país, há estados que admitem a pena de morte, outros não. A maioridade penal ela varia entre 16 e 18, a depender do estado. E a velocidade máxima permitida vai de 120 na maior parte dos estados e até 137, que é o caso do Texas. O comércio triangular ele funcionou como uma atividade de integração entre as 13 colônias, e entre elas a metrópole inglesa. E por meio desse comércio, os colonos ingleses exportavam para a ilha do Caribe o gado, peixe, madeira e alimentos, e de lá eles obtinham açúcar e melaço, que eram utilizados para o consumo local e principalmente para a fabricação de rum. E essa bebida, o rum, semelhante à nossa cachaça brasileira, era uma bebida usada como moeda de troca na compra de escravos na África, que depois eram revendidos no Caribe e nas grandes propriedades das colônias sulistas. E os colonos ingleses também aproveitavam os artigos obtidos nas Antilhas para adquirir tecidos e ferramentas produzidas na Inglaterra. Os lucros do comércio triangular propiciaram o desenvolvimento das manufaturas nas colônias do norte e do centro e favoreceram o surgimento de uma rica burguesia mercantil na América. Então esse comércio triangular, ele tinha uma lógica. Os navios de transporte pelo Atlântico, eles não poderiam estar vazios.
Eles levavam produtos naturais e manufaturas para a Europa e a África. Da África, eles traziam escravos para o Caribe, para as colônias do Sul. E assim, eles sempre manteriam um fluxo de transporte, de logística. E esse fluxo ele recebeu esse nome, triangulação. O comércio dos escravos negros esteve presente em todas as 13 colônias inglesas, mas o Sul absorvia a maior parte dessa mão de obra, que chegou a totalizar aproximadamente 750 mil pessoas, isso já no final do século XVIII. Gustavo Vasa, um nigeriano trazido para os Estados Unidos como escravo, ou seja, ele era um ex-escravo, e batizado com o nome cristão, ele tem nos seus relatos, né, onde ele explica de que forma os que sobreviviam à travessia do oceano eram leiloados no mercado da América. E ele diz o seguinte, que conduziram-nos imediatamente ao pátio, como ovelhas em redil, sem olharem para a idade ou sexo, e como tudo me era novo, tudo que vinha causava-me assombro, e não sabia o que diziam, e pensei que essa gente estava verdadeiramente cheia de magia. E, a um sinal de tambor, os compradores corriam ao pátio onde estavam presos os escravos e escolhiam o lote que mais lhes agradava. O ruído e o clamor com que se fazia isso e a ansiedade visível nos rostos dos compradores serviam para aumentar muito o terror dos africanos e, dessa maneira, sem escrúpulo algum, eram separados parentes e amigos e a maioria para nunca mais se ver. Então, observe o quanto era cruel o processo de escravização, o comércio escravo. Em todas as colônias, a relação entre colonos e brancos e escravos negros se caracterizou por pouca ou nenhuma integração social e mestiçagem. Para os protestantes das 13 colônias, a conversão religiosa dos ameríndios não era um objetivo, nem um dever, e diferentemente do que ocorria nas colônias americanas de Portugal e Espanha, onde a miscigenação ela correu solta. Entretanto, o culto às religiões africanas foi proibido. Isso aí é mais uma característica do protestantismo, onde tem a mania de demonizar tudo aquilo que não faz parte da religião protestante. Então foi uma forma de expressar isso proibindo a religião africana. E para combatê-los, os protestantes passaram a batizar os escravos e a obrigá-los a realizar alguma prática das igrejas protestantes. Contudo, os escravos encontraram inúmeras formas de manter suas práticas religiosas, gerando o cristianismo muito diferente do que era praticado pelos ingleses. E da mesma forma que ocorreu no Brasil, os escravos africanos na América do Norte também resistiram à escravidão e principalmente utilizando de estratégias de fuga, sabotagem da produção e dos equipamentos, rebeliões, que ao todo entre o século 17 e 19 foram mais de 250. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Foi um pouco longa, mas é isso mesmo, faz parte. Fiquem todos bem. Dúvidas, deixa aí nos comentários. Nunca se esqueça de que conhecimento é poder e até uma próxima.